Temos falado nesses dias sobre o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor, quando o Senhor foi nos buscar, quando o Senhor nos encontrou debaixo de um poço de lama, o Senhor tirou os meus pés e os seus de lá, e a partir desse dia o Espírito Santo habitou os nossos corações. E desde então há uma batalha feroz, uma batalha contínua dentro do nosso coração. Isso porque quando o Espírito Santo de Deus vem para o nosso coração, você está ali com a sua natureza humana resistindo à presença desse Espírito. E essa é uma batalha que só passa quem já teve um encontro com Jesus. Quem nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, quem ainda não teve a experiência de ter o Espírito Santo no seu coração, não pode entender o que significa essa batalha. Um dos textos, exemplos que nós temos é do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que ele não entende a própria maneira dele viver, já que ele quer fazer alguma coisa e não consegue, e o que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Ele está falando de uma batalha espiritual travada na mente e no coração de todo homem, toda mulher de Deus. É por isso que nós estamos falando sobre esse assunto. Muitas vezes nós damos tanta ênfase ao Deus Pai, e isso está certo. Nós damos ênfase ao Deus Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e isso também está correto. No entanto, nós precisamos dar a mesma ênfase, o mesmo valor, a mesma atenção para o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que está dentro de você agora. É o Espírito Santo que nos ensina a viver para Jesus. Ele é como um holofote. Ele aponta para Jesus. Ele aponta para Deus. Ele aponta para o Filho. Ele aponta para o Pai. E isso em todo momento da nossa vida. Desde que você levantou nessa manhã, o Espírito Santo está apontando para Deus. Ele está apontando para o Filho. O tempo todo, o meu papel e o seu papel é prestar atenção na voz do Espírito, estar debaixo e se submeter à direção do Espírito, estar sensível ao Espírito. Esse é o meu e o seu papel, e é isso que nós estamos estudando aqui nesses dias. E eu quero dizer com isso, antes da leitura do nosso texto, que esta igreja está aberta à obra do Espírito Santo de Deus. Essa igreja não sobrevive sem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo veio para a igreja. Ele veio para a igreja, e nós somos a igreja, e o Espírito habita na igreja, amém, meus irmãos? E o Espírito Santo quer reinar em nossos corações. Isso muda tudo, isso muda tudo. Você tem que parar de batalhar e descansar e confiar total e inteiramente na direção e no mover do Espírito Santo de Deus. Hoje o nosso terceiro episódio, falando assim, de uma série de mensagens. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 26. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o 26. Veja e acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus: por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês, olha, preste atenção, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são manifestas, elas são públicas, elas são conhecidas, e ele passa a elencar, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, como eu já vos adverti anteriormente, disse Paulo. Aqueles que praticam, preste atenção por favor no verbo, aqueles que praticam, ou seja, a vida cujo modus operandi
é debaixo da carne, olha a seriedade de que Paulo está falando, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é um alerta. 22, mas o fruto do Espírito é, vamos juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, se a vida que temos vem do Espírito, se a fonte da vida que temos é o Espírito, então andemos também pelo Espírito. Óbvio. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos nos submeter a Ti, nós queremos aprender a ouvir a Tua voz. Nós não sabemos como fazer isso, nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos que o Senhor nos ajude a Te conhecer de verdade, não de ouvir falar, não porque outros falaram. Nós queremos ter a nossa experiência profunda com o Espírito Santo. Queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Fala conosco nessa manhã. Fala conosco nessa manhã. Vem, Espírito Santo, ministrar o coração da Tua igreja. A igreja é Tua. Ministra o coração da Tua igreja que aqui está. Tu estás dentro de nós. Venha prevalecer, não apenas habitar. Venha presidir os nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque, como você sabe, quando nós estamos pregando aqui a palavra de Deus, a gente gosta de olhar para o texto, prestar atenção no texto, para não falar o que está fora do texto. E todo texto tem um contexto. E é por isso que eu chamo a sua atenção já para o versículo 16, a abertura do versículo 16, esse por isso vos digo, essa locução conclusiva. Paulo está concluindo aqui um pensamento, Paulo está concluindo a sua tese, ele está falando de um assunto muito importante aqui, e ele está chegando a essa conclusão. E por que ele diz isso então? Por isso vos digo. Porque ele já falou disso no capítulo 5, observe por favor, nos versículos 1 até o 15. Paulo está falando, ele está alertando a uma igreja. Essa igreja, ela estava passando por dificuldades profundas. Ele está escrevendo aqui para uma igreja dividida, uma igreja sofrida. E isso fez com que o coração do apóstolo estivesse sofrendo também. Isso é um pastor apaixonado pela sua igreja, apaixonado pela igreja que ele plantou. E ele está sabendo o que está acontecendo lá, obviamente, daí a razão da carta. Essa carta, ela foi escrita no ano 49 depois de Cristo. Foi, na minha opinião e de alguns estudiosos, eu sou daquela escola que acredita que esta foi a primeira carta, o primeiro texto do Novo Testamento. Sim, porque alguns pensam, ou dizem, ou defendem que é a 1 Tessalonicenses. Eu parto do princípio de que esta foi o primeiro texto que nós temos do Novo Testamento, muito próximo ali de Tiago também, tudo muito junto ali, tudo muito perto. E por que é 49? Porque Paulo não cita aqui o primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio da igreja foi em Jerusalém, e a questão era, os gentios que estão conhecendo Cristo agora, eles vão ser circuncidados ou não? Como é que é isso? Como é que a gente faz? Nós vamos aplicar a lei de Moisés àqueles que estão se rendendo a Cristo agora e que não são judeus, que não são israelitas, ou não? Essa era a grande questão, dentre outras coisas, como calendário, como observação das regras, dos ritos religiosos, como lavar as mãos, lembra? Lavar cerimonialmente as mãos, não é por questão sanitária, é religiosa. Então é sobre isso
que Paulo está escrevendo essa carta para esse povo, que infelizmente, depois de alguns anos, eles receberam visitas de gente, olha, não era gente de outras religiões, presta bem atenção nisso que nós vamos falar aqui. Não eram pessoas de outras religiões, era gente dentro de casa, mas que estava com o olhar enviesado, que estava com o olhar míope a respeito do Evangelho, estavam se afastando da simplicidade, da pureza do Evangelho, ao ponto de dizer que Cristo tudo bem, Jesus tudo bem, nós precisamos dele, mas não vamos deixar os nossos costumes. E isso dividiu a igreja, feriu a igreja. E alguns deles estavam querendo voltar atrás a essas práticas, que estavam sendo convencidos disso. Eles queriam voltar a uma religião de obras. Uma religião de obras é a religião do orgulho. Quanto mais eu faço, mais eu sou o cara. Essa é a ideia da religião de obras. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para resolver as minhas questões. Focar novamente nos calendários judaicos, por exemplo, das festas, dos ritos, etc. Aquela centralidade no homem, no humanismo. Era uma coisa triste que aconteceu aqui. Esse era um grupo legalista. E de novo eu repito, eles queriam Jesus, mas eles também queriam estar ligados àquela coisa da circuncisão, e começaram a um pressionar o outro, um pegando no pé do outro, criando um cisma dentro da igreja, falta de amor, falta de consideração, e essa igreja foi se quebrando, ao passo que o outro grupo estava vivendo displicentemente a vida cristã. São dois grupos antagônicos. Eles estavam se sentindo tão livres, mas tão livres com a graça, eles estavam tão felizes, que eles ficaram desatentos, eles ficaram distraídos, e isso os levou à libertinagem, não mais a liberdade. Eles estavam tão encantados com a liberdade, mas a liberdade que não é vivida na escravidão do amor. Olha que paradoxo, a liberdade que não é vivida na escravidão do amor, ela vira libertinagem, porque o amor, e eu estou falando do amor ágape, eu não estou falando do amor eros, eu não estou falando do amor filéu, não, eu estou falando do amor ágape, o amor sacrificial, o amor que não tem barganha, o amor que não espera troca, o amor que não tem expectativa, o amor que não se decepciona nunca. Sabe por quê? Porque nunca esperou, porque é o amor de Deus. O amor de Deus é isso. Imagina se Deus fosse me amar esperando alguma coisa de mim. Deus não espera nada de mim, Deus não espera nada de você. O amor dele é nesse nível. Ele só nos ama, e está tudo bem, Ora, isso é constrangedor. Se eu tenho alguém que me ama, e que me ama independentemente do que eu possa trazer de retorno, isso é constrangedor. Eu passo a ser um devedor, e é por isso que Paulo disse: eu sou escravo desse amor. Eu me apaixonei por esse amor, eu fui cativado por esse amor, eu não posso viver sem esse amor. Hoje para mim é visceral, é essencial esse amor, e que assim seja conosco também. Amém, meus irmãos? O libertino, ele busca e coloca tudo a serviço de si mesmo. Isso é o libertino, ele só pensa nele, não pensa em mais ninguém. Era o que estava acontecendo com essa turma aqui, e por isso é que foram advertidos e exortados pelo apóstolo. Agora preste atenção, Paulo está falando com a igreja dividida, eu volto aqui, e ele está agora mostrando que tanto um lado quanto o outro estavam completamente equivocados, e ele chama a atenção dos dois grupos. E aí agora então você entende: por isso vos digo, já que vocês estão divididos, estão se achando os donos da razão, vocês não estão percebendo, mas vocês não estão agradando a Deus. Vocês não estão percebendo, mas vocês estão se machucando um ao outro. Vocês não estão percebendo, mas o que está faltando no meio de vocês é o amor. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele chega e abre o versículo 16 dizendo: então vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O Espírito Santo, ele deu discernimento,
Ele deu lucidez a Paulo da real necessidade daquela comunidade, daquela pequena comunidade, do qual Paulo tinha uma gratidão imensa, porque vocês lembram, quando que Paulo conheceu os Gálatas, ele com um problema sério de visão, e ali naquela região da Ásia Menor, estava a maior tecnologia oftalmo da época. Olha que coisa interessante, doutora Glauciane, é impressionante isso é fantástico, nós pensarmos nisso, pois foi lá que Paulo foi, ele não foi lá só para evangelizar, ele tinha uma questão séria com ele, tinha uma questão de saúde, e foi esse povo que abraçou ele, de modo que ele tinha um carinho especial por essa gente. Se você depois ler Gálatas com cuidado, você vai ver que Paulo disse, olha, vocês são a razão da minha visão, por causa de vocês é que eu enxergo, e tem mais, se vocês pudessem, alguns de vocês pudessem, vocês arrancariam os próprios olhos, dariam para mim. Olha o nível de intimidade, olha o nível de amor, olha o que é ser igreja. É isso que é ser igreja, é nós amarmos de fato uns aos outros. E Paulo então está falando isso, ele teve esse discernimento, que o orgulho tomou conta da comunidade, e agora esse orgulho estava separando as pessoas. Aí ele disse, ou nós vivemos submissos e dirigidos pelo Espírito Santo, ou pela nossa própria natureza. Paulo está dizendo, as duas coisas não dá. Isso não é possível, elas são antagônicas. Uma coisa elimina a outra. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês, que a nossa tendência também natural, é ficar olhando para o problema. Não, Paulo não fica olhando para o problema. Ele aqui coloca o foco dele naquilo que é a solução, ele não fica lamentando a presença da carne, não. O que ele está aqui nos chamando a atenção é, vivam pelo Espírito, façam a escolha certa, tome o passo certo, deem o passo correto, vivem pelo Espírito, e vocês não vão mais satisfazer as vontades da carne. Eu não tenho que focar na minha carne, eu tenho que focar no Espírito Santo de Deus. É aí que nós temos que focar. Você pode dizer amém para isso? Nós aprendemos aqui que o nosso foco não deve estar no problema, nos desejos da carne. Não, enquanto você estiver matutando com a sua carne, preste atenção, por favor. Por favor. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Enquanto você estiver focado nas suas limitações, enquanto você estiver focado nas suas fraquezas, enquanto você estiver focado nas áreas da vida, você vai ficar girando em torno, você vai ficar perdido. O que Paulo nos propõe é, tire os olhos dessas coisas e olhe para o Espírito. E diz, Senhor, quais são as áreas do meu coração que o Senhor precisa tomar controle totalmente debaixo do teu controle. Os desejos e pensamentos, eles não terão nenhum controle sobre nós, se nós estivermos vivendo no Espírito. Quem é controlado pelo Espírito Santo, quem é presidido pelo Espírito Santo, vai diminuir cada vez mais as possibilidades de manifestação da nossa natureza humana, que Paulo chama de carne. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é essencial. Ninguém vive uma vida de vitória sem o Espírito Santo. Não há vitória sem o Espírito Santo. Não há poder sem o Espírito Santo. Poder para quê? Poder para testemunhar, não é para falar de você, é para falar dele. Poder para quê? Para perder a vergonha, a timidez e todas as justificativas e apontar para Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, sem medo nenhum. Nós vivemos numa sociedade de medo. O povo de Deus está com medo. As pessoas ficam com medo, até dizendo que creem hoje. Por isso, a propósito da nossa série do mês passado, eu creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu creio no Espírito Santo, o doador da vida. Para isso nós precisamos de poder de Deus, porque na sua força você não fala. Versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Paulo está desenhando, para ver se a gente entende,
E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo está nos alertando, falou: pare de lutar, pare de lutar. Não adianta, você não consegue, é isso que Paulo está dizendo. E quem já leu aqui um dos capítulos mais desafiadores das cartas de Paulo, que é Romanos 6 e 7, entende o que eu estou dizendo. Esse homem entrou em crise, esse homem chegou ao ponto de dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele percebeu claramente que ele não tinha poder para lidar com a sua própria natureza. Olha que coisa violenta isso. A nossa natureza, ela é violenta, ela é terrível. Somente o Espírito Santo pode colocá-la no seu lugar. Amém, meus irmãos? Eles têm natureza e propósitos diferentes. O Espírito Santo e a nossa natureza humana estão em constante rota de colisão o tempo todo. A natureza humana pensa apenas em si mesmo, no seu próprio prazer e no seu desejo, enquanto o Espírito leva o homem a amar e servir ao outro, e com alegria ainda. Ele ama com alegria, de novo, não esperando nada. Não esperando nada. O maior batismo no Espírito Santo é quando as pessoas começam a largar tudo para amar um ao outro de verdade e de fato. Esse é o maior batismo que pode existir. A nossa natureza, ela estava reinando soberana e tranquila, até o dia em que o Espírito Santo entrou no nosso coração. Nós somos arrancados da morte espiritual. Nós recebemos vida do Pai através da morte e da ressurreição de Cristo. Agora, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e neste dia começaram os conflitos. Quando nós nos submetemos à direção e à orientação do Espírito Santo, a carne velha reage. A nossa natureza reage, ela não quer, porque ela estava sob controle até agora, estava tudo tranquilo, estava tudo muito bem. E aí entra o Espírito Santo para mudar você, para mudar a mim mesmo, a nossa natureza. A nossa natureza, sai o controle da natureza humana e entra o controle da natureza espiritual. É quando nós nos submetemos à direção e à orientação do Espírito Santo. Isso parece ser fácil. Experimente para ver. Tome a decisão para ver. E você vai descobrir o que é um campo de batalha. O que é um campo de guerra. Nós vivemos num país que está em guerra, infelizmente. Esse país maravilhoso, esse país lindo, maravilhoso, um dos mais lindos da face da terra, mas está em guerra, um povo inseguro, tanta insegurança por todos os lados, tanta gente mandando, tanta gente influenciando, tanta gente com poder, manipulando. Mas tudo isso começa no coração humano. Tudo isso começa no coração humano. Não são esses e nem aqueles, é todos nós. Porque não existe nenhum bom, não existe ninguém que é bom. Vocês se lembram quando aquele jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi, em primeiro lugar, fazer uma pergunta. Respondeu com uma pergunta: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Será que aquele jovem, não posso colocar nada na boca dele, isso não me é permitido, mas será? É uma pergunta. Será que na cabeça daquele jovem estava a ideia de impressionar os ouvintes? Ou de impressionar o próprio mestre? Quando disse bom mestre, Jesus olhou para ele e disse: ninguém é bom, ninguém. E dá a impressão até que ele está se incluindo nisso. E dizendo: a não ser o Pai, só Ele que é bom. E Jesus está falando isso como Jesus e não como Cristo. Era o homem falando ali. Era o homem falando: eu sei o que é a natureza humana. Eu sei, eu tenho ela dentro de mim. Eu tenho ela dentro de mim. E a natureza humana não é boa. E é por isso que Jesus, Ele abre mão de tudo para obedecer o Pai todo o tempo, porque Ele sabe que a natureza humana, ela é totalmente fora de controle, e somente o Espírito Santo é que pode controlar. É o Espírito Santo que santifica os nossos corações. É de graça, sim, é pela graça, sim, mas é Ele que santifica.
É Ele que nos torna mais parecidos com Jesus, é o Espírito Santo. Ele vai nos lapidando, Ele vai nos transformando, Ele vai fazendo de você um marido diferente, um homem diferente, vai fazendo da senhora uma esposa diferente, uma mulher diferente, que olha diferente, que responde diferente, que reage diferente. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Nós não podemos viver submissos ao Espírito e ao mesmo tempo satisfazer a carne, não tem como. Eles estão disputando o controle da sua vida. E essa guerra, e todos os dias de manhã, desde o primeiro momento da manhã, quando você abre os seus olhos, esta guerra já está estabelecida. E acho que você já entendeu isso. Eles estão disputando o controle da sua vida. Por isso que é uma jornada que dura a vida inteira. Mas o segredo é permanecer em Jesus um dia de cada vez. A gente vive um dia de cada vez, tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência até conosco mesmo, porque nós somos passíveis de erro, gente. E se a igreja entendesse isso, seria tão maravilhoso. A gente pararia de criticar aqueles que tropeçam, aqueles que têm dificuldade, aqueles que tropeçam aqui ou ali. Ao invés de a gente julgar essas pessoas, dizendo: olha lá, olha isso, a gente pudesse amar essas pessoas. Mas eu vou dizer para você por que a gente não ama, porque a gente olha para elas com os olhos carnais, os olhos da nossa natureza humana. Porque se nós olhássemos com o olhar do Espírito Santo, nós iríamos amar essas pessoas, assim como o Espírito Santo nos ama, e olha que Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe quem que nós somos. Ele sabe quem é que nós somos, entregando a nossa natureza humana aos pés da cruz todos os dias, foi o que disse Jesus, é todo dia. Vocês acham que Jesus não fazia isso todos os dias? Você acha que os apóstolos não faziam isso todos os dias? E se esses faziam isso todos os dias, por que é que você acha que com você é diferente? O que você pensa que poderia tornar você um homem, uma mulher diferente, que não precisa disso? Mas como? Isso é impossível. Sem a ação, a direção e a unção do Espírito Santo, não venceremos a carne. Ouça, mas nós seremos engolidos por ela. Engolidos. Veja comigo, por favor, Romanos capítulo 8, um dos capítulos mais extraordinários das Escrituras, um dos capítulos mais lindos, mais comovente das Escrituras, capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 5, por favor. Diz assim o texto: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós temos que acordar com esse texto na nossa tela. Nós temos que acordar com esse texto. Tem que ser a primeira palavra, tem que ser a primeira notícia do dia. Não é a rede social, nada contra, mas a primeira tem que ser essa aqui logo de cara, para você começar o dia já em sintonia com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. E agora veja o versículo 6, porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem mesmo pode fazê-lo, não tem condição. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então deixa eu falar para você, você ama o Senhor, e você quer servir ao Senhor, você quer servir a Deus. Então deixa eu falar para você, dentro de você há um monstro, e esse monstro quer te dominar, que você acaricia, eu e você acariciamos. A gente acha que está tudo bem, só com os outros o problema. Pois é, esta é uma das coisas que ele faz conosco. Ela nos leva ao auto-engano. Ao auto-engano. O que é o auto-engano? É a impossibilidade de se enxergar, de cair a ficha, de você saber quem realmente você é. E até para isso, nós precisamos da unção do Espírito Santo, para abrir os nossos olhos, para que a gente não fique mentindo mais para nós mesmos, para que a gente não minta mais, para que você não tenha uma imagem distorcida de quem você realmente é.
Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A lei mosaica agora não tem mais poder sobre você. A lei mosaica, ela continua valendo para nós hoje, não do ponto de vista de salvação. Aliás, nunca teve poder de salvação. Ela nunca foi feita para salvar. Ela foi feita para apontar o problema. Ela foi feita para apontar o pecado. Ela não tem poder para tratar com o pecado. Só Cristo tem poder para tratar com o pecado. O que a lei faz é nos mostrar: nisto você está pecando. Então, neste sentido, a lei é útil e sempre será uma bênção. Agora, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos da lei mosaica. Nós estamos debaixo da lei da graça, do amor que nós recebemos de Jesus. Amém? Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Elas são manifestas. E é interessante, eu me servi aqui de um dos comentários, e ele coloca em blocos, e achei muito interessante. Ele fala, olha, Paulo colocou em blocos isso, tanto as obras da carne, ele elenca, mas de modo didático, como também do fruto do Espírito. Então eu quero chamar a sua atenção aqui. Vamos ao texto, observe o texto. Ora, as obras da carne são manifestas. Esta palavra aqui, manifestas, quer dizer que são públicas. Você sabe quando a obra da carne está sendo praticada. Você percebe no olhar da sua esposa, você percebe no olhar do seu esposo, na reação do seu filho, da sua filha, do seu colega. Você sabe, nós sabemos quando a carne está se manifestando e não o Espírito. E aí vem o primeiro bloco, que é o bloco da perversão do amor humano, que são manifestações que pervertem o amor humano. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, que nada disso aqui é feita por amor. A imoralidade sexual, por que é imoral? Porque nunca é para o bem, não há amor, é a relação sem amor, sem compromisso. Isso é imoral. É imoral quando você se aproxima de alguém sem amar, seja do que for. Aqui está obviamente ligado à questão da sexualidade, mas isso pode ser amplificado para muitos outros itens. Todas as vezes que eu me aproximo de alguém pensando em mim mesmo, isso é falta de amor. Isso é falta de amor, isso é imoral. E seguindo, quando tem a perversão da relação com Deus, quando a relação com Deus ela é pervertida, através do quê? Da idolatria, através da feitiçaria. É para isso que isso fica claro na nossa vida, para nós entendermos de uma vez por todas, que se o Espírito Santo não estiver dominando e reinando no nosso coração, qualquer um de nós, eu repito, qualquer um de nós, aqui ou em casa, qualquer um de nós, está sujeito a entrar na idolatria, na feitiçaria, na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem. Você precisa entender isso. Isso não é uma brincadeira. Não é só com outro que acontece, isso acontece com qualquer um de nós. Basta um vacilo. Então nunca subestime a sua natureza humana. Nunca. Que um dia ela pode abrir a porta. E o que ela faz é isso. Ela abre a porta. E aí entra tudo isso na sua vida para destruí-los. Aí vem o último bloco, que é as divisões que pervertem as relações sociais, que é o quê? O ódio. O ódio separa as pessoas, a discórdia separa as pessoas, os ciúmes separa as pessoas, perverte as relações. E a ira? Vou abrir um parêntese. Alguém aqui sabe o que é ter ira? Meu Deus, eu me deparo com essa coisa todo dia. Eu brigo com ela todos os dias. Facilmente a ira quer tomar conta do meu coração. Facilmente. E eu preciso ficar atento. Eu preciso ficar muito atento. Egoísmo, outra coisa. Por isso que se diz que ela perverte as relações, porque o egoísmo é eu pensar só em mim mesmo. E isso provoca dissensões, facções, inveja. Tudo isso é obra da carne. Tudo isso é a carne se manifestando, é a carne falando alto, é a carne dizendo quem manda aqui sou eu. E por último, o último bloco, os excessos da mesa, que é a embriaguez,
Aquela história, né, que o camarada, ele fala, nossa, eu gosto da Betânia porque, como já disseram uma vez, infelizmente, a liberdade é um negócio impressionante, é uma linha muito tênue entre a liberdade e a libertinagem. A pessoa falou assim, eu gosto da Betânia lá porque lá a gente pode fazer as coisas, né? Falando, fazer as coisas? Hello? Quais coisas? Entendeu? Quais coisas? Não é porque a gente não fica falando aqui, pegando no pé de ninguém, chamando para disciplinar, etc., que não tem regra. Muito pelo contrário, só se você não entendeu. O que nós estamos querendo aqui é viver um evangelho segundo o Espírito. Ou seja, levar a comunidade a ter um relacionamento tão sério, tão profundo com Jesus, que ele possa andar com as próprias pernas e fazer toda a diferença onde ele estiver. E isso aumenta a sua responsabilidade, porque não sei se você já entendeu, mas quanto mais liberdade você tem, maior é a sua responsabilidade. Quem aqui já educou filho sabe do que eu estou falando? Meus filhinhos, quando queriam me enfrentar e não queriam fazer o que eu estava mandando, eles diziam, papai, o senhor não confia em mim? Era uma jogada, né? Todo filho fala isso, amém? Todo filho já falou isso. Papai, o senhor não confia em mim? Eu falei, eu confio em você, não vem não que eu já te conheço. Você já entendeu o que eu estou falando para você? Você já entendeu? E olha aqui bem para mim, eu tenho olhos não muito pequenos, né? Olhos de jabuticaba enormes, até os meus filhos eles falam para mim assim, papai, para de me olhar com esse olhar 3D, tem 3 dimensões, né? Que vai entrando em tudo. Eu falava para eles, falando, olha, quanto maior é a liberdade, maior a responsabilidade. Você está pronto para isso? Você está pronto para assumir a responsabilidade? Sabe o que o Espírito Santo de Deus pergunta para nós hoje? Você está pronto para viver livre? Entendeu? Porque muitos usam da liberdade para dar ocasião à carne. Então ele não sabe o que é beber uma taça de vinho. Ele já toma a garrafa toda. Ele diz assim, não, eu só vou tomar uma cervejinha. Você vai na casa do cara, deixa eu dar uma exageradinha aqui, que senão não tem graça, né? Tem um container atrás da casa do cara. Tem um container. E a esposa está observando os olhos vermelhos do marido. E os filhos adolescentes, especialmente, até as crianças menores, elas percebem que tem algo no ar, fruto dos excessos da mesa. E daí vem a orgia e coisas semelhantes a essa. E é tão sério que o apóstolo lhe diz isso. Eu os advirto como antes já os adverti. Isso não é uma coisa nova. Paulo está falando de algo que ele já havia ensinado. Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como é sério isso. Porque aqui, na verdade, o que está dizendo é o seguinte: quem domina esse coração aqui é a carne. Quem está dominando esse coração é a carne. Então nós temos que ter muita graça de Deus para viver na direção do Espírito. Quanto mais liberdade do Espírito, mais escravo dele nós somos. Nós somos um escravo da liberdade. Isso é maravilhoso, porque essa liberdade em Cristo, ela nos dá uma santa insegurança, e você o tempo todo diz, Espírito Santo, fica comigo aqui, porque senão eu vou errar. 22, mas é uma conjunção adversativa. Isso quer dizer que ele vai estabelecer um contraste, quer dizer que ele vai falar de uma outra direção. Olha que interessante aqui, ele vai falar de uma outra coisa. Ele diz, mas o fruto do Espírito e de novo vem o bloco, né? Está no singular, ele fala é amor, sabe por quê? Porque esse amor, ele tem desdobramentos. Aí vem os filhos e as filhas do amor, por isso que ele coloca no singular, porque o amor está acima de tudo e de todos, porque tudo é amor, e tudo foi por amor, e sem amor, nada do que se fez se faria. Então você vê os sinais da presença do amor, sabe quais são? A alegria e a paz, são os sinais da presença do amor. É maravilhoso quando você está com a vida em contentamento. A pessoa que está em contentamento, ela não está procurando mais nada, ela está satisfeita em Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Amém, meus irmãos? Somente o Espírito Santo. Você olha para as pessoas que moram melhor do que você, que tem um carro melhor do que o seu, tem um salário melhor do que o seu, isso não te incomoda de modo nenhum, ou de modo algum. Sabem por quê?
Porque a alegria está no seu coração, porque o Espírito Santo habita no seu coração, e você sabe que a melhor coisa, a coisa mais essencial da vida não são as coisas materiais, porque elas se corrompem, mas sim as espirituais, porque elas são incorruptíveis. E é isso que o Espírito Santo quer tratar conosco. E a paz interior, o que dizer dela? Quando não há mais espaço para ansiedade, porque nós somos batizados na paz. Mas também a relação continua, falando agora das manifestações ativas do amor. É quando você percebe o amor em ação, o amor trabalhando, através do quê? Através da paciência. Quem não precisa de paciência aqui? Agora a segunda pergunta, quem precisa de paciência aqui? Amém, meus irmãos? Você tem coragem de levantar a mãozinha? Quem precisa de paciência aqui? Nós precisamos de muita paciência. Será que Deus tem paciência com você? Será que Deus tem paciência com você? Por que a gente não tem paciência com os outros se Deus tem paciência conosco? O que mais? Amabilidade. Eu estava estudando essa palavra, eu acho ela linda, né? A palavra amabilidade, ela tem a ver com gentileza. Você sabe o que é isso? Que o Espírito Santo vai fazer de você um homem gentil, não efeminado, viu? Fica tranquilo, calma, não precisa ficar com medo, viu? Mas gentil. Onde está a gentileza? Onde está a gentileza no mundo masculino? Onde está a gentileza no mundo feminino? Onde está? Somente o Espírito Santo é capaz de tornar um homem bruto como eu num homem gentil. Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e claro que ela não me conhece muito. Ela chegou para mim, me deu um abraço, falou, nossa, e começou a falar coisas. Eu falei, calma, meu amigo, você não me conhece. Vamos devagar. Por causa disso. Porque se não for o Espírito Santo, aí ele vai ver o meu outro lado, o meu lado podre. Ele vai ver o meu outro lado, o agressivo, o egoísta, o avarento, o mesquinho. O mesquinho. É difícil frequentar uma igreja com um pastor vulnerável, né? É complicado. Você precisa orar mesmo. As manifestações ativas do amor têm tudo a ver com a bondade. Porque quem tem o Espírito Santo não é capaz da maldade. Se houvesse mais bondade nas nossas relações, nossas casas seriam melhores, nossas casas seriam mais leves, nossos ambientes de trabalho seriam mais leves, se houvesse bondade. Ah, mas eu estou cercado de gente má. Não interessa o que está acontecendo lá fora. O importante é que você é um homem de Deus, então o Espírito Santo habita em você e você vai ser bom naquele lugar. Você é uma mulher de Deus e a bondade de Deus vai fluir através da sua vida. Não é ser bonzinho, é diferente, é ser bom, a bondade. As condições em que nasce e desenvolve o amor é o que nós vamos ler agora aqui. Quais são? Qual é o campo fértil para desenvolver, para nascer e desenvolver o amor? Senão a fidelidade, que é a fé, a confiança em Deus, a mansidão e o domínio próprio. A evidência de ser guiado pelo Espírito é o fruto do Espírito. A evidência de ser guiado pelo Espírito é o fruto do Espírito Santo. Não diga eu tenho o Espírito Santo, mostre que você vive no Espírito Santo. O que evidencia a plenitude do Espírito, por favor preste atenção, que alguns de vocês nunca ouviram isso, mas o que evidencia a plenitude do Espírito Santo não são os dons, mas o fruto do Espírito. Os dons podem ser imitados por qualquer um, até Satanás imita dom. Agora o fruto ninguém imita. Ninguém imita o fruto do Espírito. Ninguém imita amor. O sacrificial não. Pode imitar o amor eros, pode imitar o amor filéu, isso acontece todo dia. Por isso que nós somos enganados, por isso que nós somos feridos e machucados. Você quer mais amor filéu e amor eros, no sentido de ver quando vemos dentro da nossa própria família ou até dentro da própria igreja? Mas não é desse amor que nós precisamos do amor ágape,
esse amor sacrificial que dá a vida pelo outro, e mais, que ama o inimigo. E esse é forte. Amar o inimigo não é fácil, ou é? Você jamais amará o inimigo com amor eros ou amor filéu. Você só consegue amar o inimigo pelo amor ágape. E é esse batismo que nós queremos, o que evidencia a plenitude do Espírito, a presença dos frutos do Espírito gerando um comportamento amoroso, é resultado do poder do Espírito sobre nós. O domínio próprio, ele é colocado por último na lista, para o quê? Para dar ênfase, porque todas as obras da carne refletem uma falta de domínio próprio. Quando eu falo demais, faltou domínio próprio. Quando eu como demais, faltou domínio próprio. Quando eu choro demais, faltou domínio próprio. Quando eu nunca choro, falta domínio próprio. É o domínio próprio que regula tudo isso. E contra essas coisas não há lei, ou seja, não há necessidade de lei proibitiva, quando a vida das pessoas exibe amor, paz, alegria, gentileza, paciência, mansidão e domínio próprio. Lei para quê? Lei para quê quando o amor está dominando? Lei para quê quando a confiança está estabelecida? Lei para quê quando você olha nos olhos da pessoa, você está vendo que ela está falando a verdade com você? Para que lei? Apenas a lei da graça, esta é que prevalece. Versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando você decide entregar à morte ou crucificar a sua carne, está por definição optando pelo caminho do Espírito. É por opção. Uma coisa de novo elimina a outra, é uma outra conexão. Você está deixando uma trilha para tomar a outra. E nessa nova trilha que seguimos com o Espírito Santo, sem dúvida, nós encontraremos voltas e curvas. Sim, às vezes você será tentado a seguir os desejos da sua carne nessa caminhada. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas nós temos tentações, porque nós temos faltas. Nós somos tentados sim, como que não? E não é pecado ser tentado, o problema é cair na tentação. Então, embora tenha deixado essa trilha para trás há muito tempo, às vezes nós somos tentados a voltar à velha trilha. O caminho do Espírito não é fácil de ser trilhado. Nunca ninguém falou isso, nem Jesus. Com frequência, andar com o Espírito Santo significa subir uma ladeira íngreme, enfrentando todo tipo de distrações e dificuldades. Eu estou falando isso porque não é fácil para ninguém, e o nosso objetivo aqui, como pastor, é que todos nós estejamos juntos e caminhar juntos, porque se nós entendermos isso aqui, quando um irmão cair do nosso lado, veja no capítulo 6, em Gálatas, por favor, no capítulo 6, versículo 1, olha só o que Paulo está falando aqui, Gálatas 6:1, o que diz esse texto aqui? Veja só, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um, para que também não seja tentado, não caia. Olha, meus irmãos, isso é a igreja de Jesus. Em nome de Jesus, é esse o mover do Espírito Santo que nós esperamos para a nossa comunidade, ao ponto de ver alguém caindo, vai lá e levanta a pessoa e não enterra. Vai lá e ajuda, vai lá e traz para perto. Vai lá e está dizendo, irmão, eu posso ajudar em alguma coisa aqui. E isso é maravilhoso, porque isso nos leva a seguir firme, com os nossos olhos fitos em Jesus, ouvindo a doce voz do Espírito Santo atrás de você, nesse texto maravilhoso de Isaías, dizendo aquela voz atrás, dizendo, esse é o caminho pelo qual devem andar, que quer se voltem para a direita ou para a esquerda, não, mantenham-se firmes. Cada um de nós precisa decidir se quer crucificar a carne mesmo, se quer abandonar as paixões mesmo, se quer morrer para os desejos e pensamentos egoístas e andar verdadeiramente no Espírito. Trata-se de uma escolha. E deixa eu falar com os casais agora, por favor, peço licença
aos demais, aos que estão singles, que estão caminhando sozinhos, mas eu quero falar aos casais. Aqui está a chave para a mudança do seu casamento. Ou você vai para a cruz, ou vai continuar existindo problemas básicos na sua relação. E não é você dizer para sua mulher que ela tem que ir para a cruz, não, você vai primeiro. E não é a senhora chegar e dizer, não, mas ele tem que ir para a cruz, afinal de contas eu tenho 15 anos de igreja. A senhora pode ser um velho como eu, mais de 50 anos dentro da igreja, mas isso não resolve. É isso que nós temos que entender, não é horas culto, não é quantas vezes você serviu na banda, na recepção, não é isso, não é sobre quanto dinheiro você deu na igreja, a questão é a seguinte, você está morto ou não? De onde é que vêm as discussões dentro dos casamentos? Lá existem duas figuras, um servo e o imperador, não é assim que se fala? Que o mundo está dividido entre servos e imperadores. Todo mundo quer ser imperador, todo mundo quer dominar, ninguém quer se submeter. Então, se nós olharmos isso da perspectiva da família, e famílias que têm filhos aqui, os seus filhos estão observando, eles estão aprendendo, eles estão na academia da vida, aprendendo como é que faz, olhando para o marido ou para o pai, para saber como é que ele vai tratar a esposa dele no futuro. E a menina ou o menino olhando para a mamãe, e vendo como é que ela vai ser uma esposa no futuro. O negócio é sério. Então, agora para todos nós, novamente, voltando aqui, trata-se de uma escolha. Trata-se de uma escolha. A maioria dos problemas que nós temos na relação com os nossos amigos, no trabalho, por exemplo, é falta de cruz. Porque daí o ego vem e fala mais alto. Você quer revidar, você não quer ficar por baixo. Isso é imaturidade. Desculpa falar isso, mas eu preciso falar isso para você, que isso vai te libertar. Sabe aquela crise que você tem de vez em quando? Como assim que não me respeita? Sabe com quem está falando? Carteirada, já ouviu falar disso? Entendeu? Ele sabe quem eu sou? Não é assim que a gente faz? Ele sabe com quem está falando? Isso tudo revela uma grande imaturidade, uma necessidade enorme do ego, de um ego faminto e sedento, insaciável. O único remédio para ele é a crucialidade da cruz, a fundamentalidade da cruz. Não há como pertencer a Cristo e continuar escravo de si mesmo, não tem como. Então, o melhor é ser escravo de Cristo do que escravo de si mesmo, da própria natureza. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo está concluindo, ele está dizendo que o Espírito Santo que nos deu a vida nova e ressurreta em Cristo, ela também deve controlar a nossa vida diária. Ora, isso faz todo sentido. Se você vive do Espírito, se o Espírito vive em você, se o Espírito Santo está em você, então ele assume o controle de tudo, não apenas de algumas coisas. Não apenas de algumas coisas. Pode haver uma queda, nós somos falhos, porém o nosso foco é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos falando do autor, o que inicia, e o que consuma, o que está no começo e o que está ao final de tudo, de todo o processo. Ele está desde o nascedouro até os dias finais. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, que nos dá o Espírito Santo para nos socorrer, para nos levantar e prosseguir até o final. Se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos, completamente perdidos. Dizem que nas ruas de Chicago, um dia, o famoso evangelista Moody estava andando na calçada junto com um dos seus membros da igreja, e ali bem no centrinho de Chicago, e era uma tarde fria, muito fria. Quem já foi lá e quem conhece, Chicago é a cidade dos ventos. Aquilo na época de inverno é uma coisa absurda. E aí está andando ali Moody com seu amigo do lado da igreja, e tinha um senhor ébrio tomando umas pingas ali na calçada, e o camarada de longe identificou o Moody e já foi dizendo: senhor Moody, foi o senhor que me converteu. E aí o crentão, que ele estava do lado de um crentão, né? Já quis afastar o Moody do cara. Aí o Moody falou: não, calma, fique tranquilo. Ele olhou para o senhor e falou assim: esse foi o problema, não é? O problema é que quem te converteu foi eu.
Você precisa ser convertido ao Senhor Jesus. E eu só não olhou para o crente da igreja dele e disse: eu só não estou no lugar dele por causa da graça de Deus. Entendeu? Portanto, se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida, todos os dias, diariamente. Porque se não for assim, aí entra o 26. Porque se não for desse jeito, aí entra o 26. Aí nós vamos ser presunçosos. Aí nós vamos continuar provocando uns aos outros. Aí nós vamos continuar tendo inveja uns dos outros. Então, não. Deixe-se dirigir e presidir pelo Espírito. E aí sim, nós não seremos mais presunçosos, nós não provocaremos uns aos outros e nós não teremos inveja uns dos outros. Porque a vida que o Espírito Santo nos enche de amor ao próximo e nos faz amadurecer ao ponto de cessarem toda a comparação e competição com quem quer que seja. Com quem quer que seja. Quando você estiver em crise, dizendo: eu estou me comparando, o fulano está melhor do que eu, a fulana está melhor do que eu. Quando você estiver em crise, você dizer: eu sou péssimo mesmo, eu sou um perdedor, um loser, eu sou um grande perdedor. Que olha, veja o fulano, veja a fulana. Quando isso acontecer com você, deixa eu te alertar: corre para a cruz, volte para a cruz, volte para Jesus e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor vai ter misericórdia de você, porque Ele preenche tudo que você precisa. É dele que nós precisamos. Concluindo, eu quero dizer, como pastor da igreja, que nós queremos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu quero contar com vocês para isso. Amém, meus irmãos? Pregação aqui não é entretenimento, é um compromisso que nós estamos assumindo. Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós queremos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Amém? Nós queremos obedecer ao Espírito Santo. Nós queremos obedecer ao Espírito Santo. Nós queremos estar totalmente à disposição do Espírito Santo. Nós não queremos atrapalhar o mover do Espírito Santo. Nós queremos fazer tudo de acordo com a vontade do Espírito Santo. Nós queremos receber tudo que o Espírito Santo tem para realizar em nossas vidas, em nossa casa, no nosso trabalho e na vida desta igreja, que sem o Espírito Santo a Betânia não caminha. Nós queremos mais do Espírito Santo, mais da sua unção, mais do seu poder, mais da sua vida, mais da sua direção, do seu conselho, do seu consolo, do seu conforto. Nós queremos mais. Nós queremos mais do Espírito Santo. Nós queremos mais do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Você que está dizendo: eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero orar com vocês. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo remova de nós todo o medo. Que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando ao nosso coração. Será que a gente pode ficar em pé? Quero convidar vocês para ficarem em pé. E mais, eu quero convidar vocês para fazerem uma oração aqui na frente. Sabe qual oração? A oração de que você vai dizer: olha, Senhor, eu quero tomar uma decisão. Eu decido. Eu quero morrer para a minha própria natureza. Eu quero viver para Deus.